É incrível como às vezes não mudamos as coisas em nossa vida, mas mudamos em nossa vida espiritual. Às vezes não mudamos isso, mas mudamos planos materiais. Às vezes acontece isso, sim? Por exemplo, que quase todos somos migrantes, por lo tanto agora estamos à espera de poder sair de Portugal e já temos planos. Já temos planos de, eu quero ir aqui, quero ir lá, tá, sim? A pergunta é, e na vida espiritual? Temos esses planos? De agora posso pregar o Evangelho em outro país. Às vezes esse plano não está. Está o plano de quero ir com minha família, quero ir com meus amigos, quero fazer isto e pronto. Deus vai dar essa oportunidade. Sim? Porque Deus é assim. Mas os planos que Deus espera de nós são planos espirituais. Por isso temos que falar disso. Mateus capítulo 6. Se tem uma Bíblia, pode abrir e tal, se não, um aplicativo ou telemóvel. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Importante, Jesus está a falar de muitas coisas. Ele está a falar de ser a sal, está a falar de ser a luz. Lembra isso? Está a falar disso. Quando ele fala de sal, está a falar de seus discípulos. Quando ele está a falar de luz, está a falar de seus discípulos. Nunca está a falar do mundo. Nunca está a falar da pessoa que agora está a beber, está a fumar. Não está falando dele. Está falando de nós, de todos nós. Sim? Então ele está a falar de, por exemplo, Ezequiel, tens que fazer a luz. Tens que ser a sal. Deus está a falar dele. Sim? De todos nós, temos que ser luz, temos que ser sal. Por lo tanto, temos que mudar muitas coisas em nossa vida. Então, de todas essas coisas, temos que mudar nossa forma de ver os planos. Por quê? Diz a palavra que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Mateus capítulo 6. Diz... Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Disso vamos a falar agora. Por quê? Porque nossos planos são importantes. Sempre nossos planos são importantes. Quem tem crianças, tem planos de vida com suas crianças. Quem não, tem planos de vida sem crianças. Sim? Quem é migrante e gostou de uma vida assim, de nômada, tem planos como nômada. E assim, então, nós temos, por exemplo, agora não tenho nenhuma modelo. Deus nos dá força, Deus nos dá muitos talentos. Sin embargo, por exemplo, se eu tenho que dar minhas forças a Deus ou ao mundo. Eu tenho que dar meu tempo a Deus ou ao mundo. Eu tenho que dar minha vida a Deus ou ao mundo. Sim? Não posso dar meu coração a Deus e ao mundo. Não pode acontecer isso. Ou deu meu coração a Deus, ou deu meu coração ao mundo. Não posso dar meio coração a Deus e meio coração ao mundo. Pode acontecer isso. Deus está falando aqui de Jesus. Sim. Agora, isto não é uma mensagem nova. Não. Jesus, ano mais ou menos 30, ele falou disto. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos. Seus discípulos não podiam fazer isso. Quase 2000 anos depois, não podemos fazer isso. Os cristãos não podemos fazer isso. Servir a Deus e servir ao mundo. Por lo tanto, nossos planos têm que ser planos para servir a quem? A Deus. Sim. Tenho, por exemplo, só um talento. Eu gosto de limpar. Pronto, faça isso. Seu plano deste ano vai ser limpar. Mas que tudo vai ficar muito limpo. Bem arrumado tudo. Tem um talento. Quem tem um talento de cantar, seu plano para Deus tem que ser cantar e ensinar a igreja a cantar. Muito bom. Planos para quem? Para Deus. Planos para Ele. Não estou a falar de uma vida de pregar de dia, de noite, pela manhã, pela tarde. Não estou a falar disso. Estou a falar de fazer uma coisa
mas fazê-lo como? Bem. Se vou cantar bem. Se vou viver para Cristo, vou viver bem. De isso. Se eu quero sair a pregar o Evangelho à rua, vou fazer isso bem. Não estamos a falar aqui, sim? Então, por que está falando disto Jesus? Porque ele vai comparar a vida de os fariseus com a vida de seus discípulos. Diz assim, versículo 19, Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e aonde os ladrões minam e roubam. Quando nós lemos um contexto disso, os fariseus tinham por costume pedir dinheiro. Eles tinham por costume isso. Eles tinham por costume pedir dinheiro, a receber as ofertas de mirra, comino, sim? Coisas que tinham muito valor. Mas as coisas mais importantes, para eles ficavam em segundo lugar. Por isso Jesus está a falar de fazer tesouros no céu. Diz assim, versículo 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os fariseus, por exemplo, em outra oportunidade vamos a falar disso, sim? Da vida de um fariseu e tal. Mas os fariseus, por exemplo, eles por fora eram blancos, isso fala de Jesus, mas por dentro, não sei qual vai ser a palavra em português, mas estavam podridos, sim? Então, isso, sim. Jesus está fazendo uma comparação disso, de aqueles que gostavam de orar nas ruas, de receber, não me lembro agora a palavra, glória, sim? Isso gostavam de fazer quem? Os fariseus. Mas os discípulos de Jesus, eles tinham que aprender outras coisas. Eles tinham que aprender a adorar a Ele, a entregar-se a Ele, sim? Não como os fariseus. Por lo tanto, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quando lembramos o Sermão da Montanha e procuramos essa comparação, vamos saber como Jesus está a falar de homens simples, de homens que não tinham muito conhecimento, como os fariseus, sim? Disso. Homens sem conhecimento como os fariseus, sem práticas como os fariseus, sem justiça como os fariseus, disse o Senhor. Versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Há uma coisa que os fariseus não conseguiam fazer, era procurar a justiça de Deus. Eles procuravam a justiça dos homens, sim? Eles queriam ser vistos por os homens, eles queriam a glória dos homens. Jesus disse, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando os planos são planos de Deus, são planos para Deus, todas as coisas são acrescentadas. Quando são planos de Deus para Deus, sim? Quando meu coração está a serviço de Deus, mas se meu coração não está a serviço de Deus, provavelmente não seja acrescentado isso. Provavelmente sim. Mas há uma possibilidade que seja o diabo quem faça isso. Há uma probabilidade de que isso aconteça. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que
às vezes, o diabo tem muitas coisas, como por exemplo, Mateus capítulo 4, Jesus foi levado por el diabo ao deserto, lembra? E ele queria dar muitas coisas a Jesus. Assim, às vezes, acontece conosco. Sim? Então, regressando a Mateus capítulo 6, versículo 33, diz o Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depois disse Jesus: não vos inquieteis. Por quê? Estamos a começar um ano, temos planos, mas também estamos preocupados porque não temos muito dinheiro. Temos que pagar, temos deudas ainda. Sim. Temos muitas coisas que fazer, e então nossa mente está 50% com Deus e 50% nas coisas do mundo, nessas preocupações. Assim está nossa mente. Hoje estou com Deus, amanhã tenho que fazer isto, tenho que fazer isto outro. E aqui a 2 meses, a volta de 2 meses, tenho que fazer isto. A volta de 4 meses. E se você pensa um momento, você já tem solucionado a sua vida, deste ano por menos, você vai dar conta que já tem os planos de aqui a dezembro. Já sabe o que vai ser nas próximas férias, já sabe. Ou você diz: pronto, temos aqui abril. Se abril temos mais um descanso, já sei que vou fazer esse descanso. Em verão, já sei as datas de meu descanso, já sei que vou fazer ali. E pronto. Aqui temos reunião aqui em Aveiro, fevereiro, depois mais uma. Já temos essa data, sim? Mas temos dias livres no sentido que não temos agendado nada, sim? Mas já sabemos que temos isso. Então, regressando acá, se nossos planos são planos materiais, então temos que repensar em meus planos. Ainda é tempo. Estamos em janeiro, ainda é tempo e pronto. Eu não vou sentar e vou pensar: acho que tenho que trocar isto. Sim? Acho que tenho que trocar isto. Pronto, ainda não estou no plano de ler a Bíblia. Um ano, pronto, eu vou fazer isso. Sim? Planos para Deus. Este ano ainda não sei pregar o Evangelho. Pronto, eu vou aprender. Ainda não sou cristão, por se alguém aqui não é cristão. Pronto, plano para este ano, ser cristão. Planos para Deus. Sim. Planos para Deus. Planos para todos. Para quem é cristão e para quem não é cristão ainda. Planos para Deus. Sim, porque isso é importante. Pronto, hoje estou conhecendo a Jesus Cristo. Plano para este ano, conhecê-lo mais. Já conhece Jesus Cristo? Estar com Ele. Que não é do mesmo conhecer a Jesus Cristo que estar com Jesus Cristo. Não é o mesmo. Eu posso conhecer a Jesus, mas não posso viver com Ele. Gálatas, por exemplo, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Gálatas 2, 20. Há uma coisa muito importante nesse versículo. Gálatas 2, 20. Quem ha ressuscitado com Cristo, percebe esse versículo. Quem ha ressuscitado. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu. Estou crucificado. Não. Perdão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Obrigado, irmão. Meus planos são os planos de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Já não vivo eu. Isso fala a Bíblia. Já não vivo eu. Por lo tanto, meus planos são os planos de Jesus Cristo. O que quer Jesus Cristo em minha vida? Eu tenho que perguntar: o que Ele quer que eu faça? Mateus fala disso. Acho que é Mateus 28. Ele diz: prega o Evangelho. Ir por todo o mundo e prega o Evangelho. Primeira de Pedro. Planos de Deus, sim? Procurar, buscar o reino dele. Mas buscar o reino dele é estar com ele, é
conhecer-lhe a Ele, viver com Ele. 1 de Pedro, capítulo 2. É assim. Primeira de Pedro, capítulo 2, diz assim, versículo 9. 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa tarefa? Falar dele. Planos para este ano? Falar dele. Viver por ele. Vivir em ele. Deixar minha vida e viver a vida dele. Planos para este ano. É difícil? Não, não é difícil. É fácil. Quando é difícil? Quando eu quero servir a dois senhores. Ali é difícil. Aí é difícil. Se eu quero fazer as coisas do mundo e quero fazer as coisas de Deus, vai ser muito difícil. Mas se eu quero fazer as coisas de Deus, vai ser fácil. Tarefa, qual é? Falar de Deus. Isso fala aqui a Bíblia. Diz. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar, diz, para que anuncieis as virtudes. E então eu tenho que perguntar, quais são as virtudes de Jesus Cristo? E pronto, quais são as virtudes de Jesus Cristo? Ele me amou, isso fala a Bíblia, João, capítulo 3 fala isso. Ele me amou, ele se entregou, virtudes dele. Se você vai pregar o Evangelho, vai falar disso, de que Jesus Cristo lhe ama, de que Jesus Cristo se entregou. Ele morreu por amor. Virtudes de quem? De Jesus Cristo. De que temos que falar? Das virtudes dele. É difícil? Não, não é difícil falar dele. O que é difícil é viver a palavra dele. Porque ele diz, por exemplo, que temos que fazer tesouros no céu. Por lo tanto, tenho que ter, meu foco tem que estar no céu. O final do meu caminho tem que ser o céu. Sim. Minha vida espiritual tem que ser a coroa. Eu tenho que viver por essa coroa. Para conseguir essa coroa. Hoje falamos lá, eu lembro que foi hoje, lá em Porto, de viver essa vida. E provavelmente o domingo anterior falamos também disso. Sim. De uma vida para Deus, planos para Deus, fazer um trabalho para Deus, por Deus. Porque a Bíblia fala também que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, sim? Sim. Por lo tanto, um embaixador que faz? Se não representar a um país. Por lo tanto, se nós somos embaixadores, nós representamos a Deus aqui, sim? Representamos essa luz. Você tem que ser luz. Eu tenho que ser luz. Você tem que ser sal. Eu tenho que ser sal. Por lo tanto, eu tenho que falar de Deus. Você tem que falar de Deus. Às vezes falamos de Deus com nossa boca e às vezes com nosso comportamento. Sim. Eu não posso ser aqui na igreja uma pessoa respetuosa e fora da igreja uma pessoa irrespetuosa. Não posso fazer isso. Por lo tanto, eu tenho que pregar a Deus aqui e fora. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Capítulo 6. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Essas coisas que em nossos planos, provavelmente, até agora, são importantes. Trabalho, saúde, vestuário, comida. Provavelmente isso é importante. Provavelmente. Mas diz Jesus: buscai
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que nós precisamos hoje vão ser acrescentadas. Quando? Quando nós entregamos nossa vida a Deus. Ele faz. Ele pode fazer isso. Hoje falamos, por exemplo, o estudo bíblico de hoje, de poder dele, de poder criador de Deus. E aquele que com uma palavra fez tudo, ele pode fazer que você tenha um prato de comida hoje e amanhã, e depois de amanhã. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer que você tenha saúde hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque Ele foi criador de tudo. Porque Ele é dono de tudo. Por lo tanto, nós temos que fazer uma só coisa. Buscar primeiro o reino de Deus. Planos para este ano. Buscar primeiro o reino de Deus. Para quem é cristão, tem que fazer isso. Quem não, procure a Deus e faça isso. Isso então é um convite para buscar a Deus, para viver com Deus, para deixar que Deus entre em seu coração. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3:20. Uma mensagem para a igreja, uma mensagem para os cristãos. Apocalipse 3:20. Quer? Este é um chamado para todo mundo. Ele está nessa palavra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pronto, sim. Ele quer fazer isso com todos nós. Ele quer ter uma comunhão. Esse momento íntimo, Ele quer ter com todos nós. Agora, nós temos duas coisas para fazer. Ou servimos a Deus ou ao mundo. Mais nada. Sim? Diz a Bíblia que Ele procura que sejamos frios ou calientes. Mais nada. Le vou a servir ou não le vou a servir. Pero hoje sim, amanhã não. Não, isso não está funcionando. A vida não funciona assim. Você trabalha assim em seu trabalho, depois de 3 dias, vai embora. E na vida isso acontece. Com Deus, com Jesus Cristo, isso também acontece. Simplesmente não conseguimos ver isso, mas acontece. Então, para fechar, Mateus 3:34. Mateus 6:34. Para fechar o sermão. Não vos inquieteis. Mateus 6:34. Sim? Então, sim. Mateus 6:34 diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por lo tanto, tenhamos planos para Deus. E Deus vai acrescentar tudo o que procuramos. Sim. E, disse Jesus, não vos inquieteis. Não. Precisamos de muitas coisas, mas não vos inquieteis. Leve isso então para esta semana, em seu trabalho. Buscai primeiro o reino de Deus. Sim. Planos para este ano? Buscar primeiro o reino de Deus e não vos inquieteis. Obrigado, irmãos. Amém. Confesso que eu gostaria de falar no início, quando eu lembrei que